Pai celestial, Deus eterno, Pai que foi ao céu preparar para nós uma morada celeste, que fez o teu filho morrer na cruz do Calvário, nesta terra, para que pudéssemos ter uma morada junto a ti. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Nós dizemos ao Senhor que reconhecemos que tu és um Pai maravilhoso. Tu és bom. Tu és tremendo. Nós te louvamos por esta bênção. Porque se estamos aqui como igreja para adorarmos o teu nome, Deus, para cultuarmos a ti com os nossos irmãos, é porque o Senhor olhou para nós, nos amou, nos resgatou e nos fez retornar de novo para vivermos um dia, um futuro no Éden que é nos céus. Nós louvamos o teu nome e pedimos que, Senhor, assim como tu estás falando conosco através do teu Espírito, nos cânticos, ó Deus, nós cremos que o teu Espírito continua no meio de nós, porque ele está em nós e deseja falar conosco. Senhor, nós pedimos que o teu Espírito tenha liberdade para continuar passeando no meio de nós. Que o Senhor use a minha vida para a honra e glória do nome do Senhor. Eu me disponho, Deus, para que o Senhor me use conforme a tua vontade, para que o Senhor possa abençoar estes irmãos e que possa cumprir o propósito que o Senhor já determinou para esta palavra que tu me destes. Eu oro para que o teu Espírito possa encontrar corações abertos, preparados, afofados para receber a semente santa que é a palavra do Senhor, e que ela possa germinar e dar muito fruto para a glória do nome teu. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Eu vou falar sobre o céu com você. Abra sua Bíblia em Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 21 de Apocalipse, versículo de 1 a 8. Apocalipse 21, versículo de 1 a 8. Todos já acharam? Amém? Vamos lá. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém, queridos? Eu vou estar falando sobre moradores do céu. Amém? Moradores do céu. Tem morador do céu aqui? Aleluia. Glória a Deus. Você demorou muito para levantar a mão, é preocupante. Porque morar no céu é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode viver.
E Jesus já preparou tudo isso para nós. Aleluia, glória a Deus. Queridos, falar sobre céu e também sobre inferno não é uma coisa tão agradável. Não é um assunto tão interessante. Até o contrário. É um assunto hoje, nos tempos que a gente está vivendo, um assunto até nada interessante. O tema céu, ele acabou se tornando um assunto não atraente, não apropriado. Por quê? Porque na terra ficou muito, mas muito reconhecido como um lugar muito legal. A terra ficou reconhecido, ou conhecida, ou aceita como um lugar joia demais. Um lugar bacana demais para se sair. Um lugar bom demais. Nós estamos vivendo num tempo cujo conhecimento humano está cada vez mais em alta. Cada vez mais os cientistas descobrem algo tão importante e maravilhoso que vai beneficiar os seres humanos. Cada vez mais os cientistas estão conquistando algo mais. Uma descoberta maior e melhor para a humanidade. As coisas vão ficando cada vez melhores. As doenças que antigamente eram, assim, vamos chamar, um bicho do mato. Algo que verdadeiramente todos tinham pavor, porque atingia muitos sem solução. Hoje elas também estão sendo erradicadas, quando não estão sendo curadas, por conta de descobertas científicas que as curam. E não somente isso, os cientistas já estão descobrindo uma maior longevidade. Isto é, já aumentou a longevidade na Terra. As pessoas já estão vivendo muito mais. Já não é tão incomum encontrar pessoas com 100, 110, 115 anos. Já está ficando assim mais comum. Ainda é raro, mas não é tão mais raro. E os cientistas estão descobrindo, estão estudando para isso e já têm falado, já tem até, vamos chamar assim, dado a notícia como algo espetacular e notícia muito boa, de que os seres humanos vão começar a poder viver até 500 anos. Olha aí. As descobertas científicas estão trazendo, a gente tem que concordar, uma melhoria para a vida humana na Terra. E a Terra vai ficando cada vez melhor. Porque estas facilidades, com melhoria de vida, com conquistas, têm dado às pessoas, aos seres humanos, uma falsa ideia de eternidade nesta terra. E por causa desta falsa ideia de eternidade aqui na terra, as pessoas estão começando a perder de vista a sua morada celestial. E quando eu falo as pessoas, obviamente, estamos falando principalmente, ou primeiramente, ou até unicamente, dos cristãos. Porque somente eles vão morar no céu. E não sou eu que falo, mas é a palavra de Deus que diz. Amém? Quem é cristão aqui? Aleluia. E por essas questões, as pessoas começam, os crentes, começam a acreditar também numa morada aqui na terra eterna.
e esquecem-se da morada celestial que Jesus disse: vou preparar para vocês. A Bíblia diz que o nosso final não é nesta terra, ou melhor, não acaba aqui. Existe um destino maravilhoso, um outro endereço, um endereço maravilhoso para eu e você mudarmos. E este endereço chama-se o céu. É um destino final para os crentes em Jesus, que na realidade não é só um destino, mas foi e é a nossa origem. Foi de lá que nós viemos. Existe uma morada para que eu e você possamos viver. Muitos de nós já temos nos esquecido desta morada. A correria da vida na terra, as expectativas para a melhoria de vida e a própria melhoria de vida em comparação com os nossos avós, tataravós. É fato. A vida melhorou. Nós acabamos perdendo de vista os céus. De que vamos morar lá. Estamos parecendo com Ló e sua família. A Bíblia diz que Ló estava tão envolvido, tão preso à cidade de Sodoma, que quando o anjo do Senhor apareceu lá, para dizer para ele: olha, Ló, eu vim te buscar, você e sua família, porque o Senhor Deus vai destruir esta cidade. Ló parece que não se deu conta rapidamente, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor precisou praticamente arrancá-los da cidade. O anjo do Senhor teve que empurrá-los para fora. E por que isso? Eles estavam muito envolvidos com a cidade. Parece que bastante semelhante a nós, a igreja deste tempo. Uma igreja considerada a igreja do tempo que nós estamos vivendo. Eu não estou especificamente falando da Nova Israel, mas da igreja de Jesus na terra neste tempo. Ela é uma igreja rica. Ela é uma igreja poderosa. Ela é uma igreja que conquista e conquistou muitas coisas e tem muito nome. E já chegou em lugares de autoridade na sociedade, tal qual nunca antes havia chegado. Estamos também vivendo um tempo muito bom. As coisas estão acontecendo. E para provar isso que eu estou falando, duas evidências provam esta triste realidade. A primeira é o esforço sem limites e sem noção que os crentes têm feito para possuírem todas as coisas desta terra. Não se importando o custo que isso traz para a vida deles. O envolvimento com esta terra. A busca por coisas de melhoria. Ah, pastora, você é contra melhorar de vida? Pelo contrário, não sou contra, sou a favor. Mas a que custo nós, como servos de Deus, estamos melhorando a nossa vida? A que custo nós, servos do Senhor, igreja de Jesus, estamos prosperando, facilitando mais a nossa vida? A que custo? Esforços sem limites. Por quê? Porque tem custado a perda da saúde, muitas vezes, quando não da família, quando não dos próprios filhos, quando não do próprio casamento,
Porque se trabalha tanto, se corre tanto atrás de coisas e bens materiais para melhorar a vida, que não sobra nada para se relacionarem. É muito cansaço, é muita irritabilidade. Não sobra nada. A que custo estamos correndo para melhorarmos a nossa vida? E o pior de tudo isso, a custo principalmente da vida espiritual. Temos perdido a comunhão com Deus porque não temos tempo para ela. Estamos muito trabalhando, se envolvendo, ocupados com as coisas desta terra. E não sobra tempo para servirmos ao Senhor. Alguns até dizem, mas pastora, quem vai pagar as minhas contas? Se você não tiver saúde e nenhum lar, você não vai precisar pagá-las. Porque elas não mais vão existir. Estamos tão envolvidos, mas esta não é a única razão que prova, que evidencia esta realidade de estarmos tão presos e já sem visão da morada celestial. A segunda razão é a iniciativa decidida e louca de acabar com a vida através do suicídio. Que muitas pessoas já estão entrando por essa iniciativa. E o pior, também os cristãos. O que está acontecendo? Esta é uma prova de estarmos tão presos a esta terra, porque o fato de alguém chegar, ou a razão de alguém chegar ao ponto de querer acabar com a vida, é porque concluiu que a sua vida não é uma vida boa. Porque tem concluído que a sua vida é uma vida cheia de decepções. Concluiu que a sua vida é uma vida frustrante. É uma vida ruim. Em se tratando de pessoas sem Deus, não dá para discutir esse fato. Porque não há vida sem Deus. Mas quando nós falamos de cristãos, isso é terrivelmente preocupante. Porque como alguém que tem Cristo na sua vida, o maior e o melhor de todos, o Deus eterno, o príncipe da paz, o Deus de amor, de graça, de misericórdia, de bondade. Como que alguém que tem o Senhor na sua vida pode considerar que a sua vida é uma vida decepcionante, que valha desaparecer? Isso prova o quanto estamos envolvidos com esta terra. O quanto estamos misturados com aquilo que esta terra diz que é bom e que tem valor. Mas a palavra de Deus diz que o cristão tem esperança porque tem fé. A palavra de Deus diz que há uma esperança da glória no céu. Há uma vida maravilhosa para vivermos eternamente. Nada se acaba aqui. E precisamos ser despertados para isso. Há um céu para mim e para você, meu irmão. Há um céu de glória. E nós não podemos perder essa postura firme de irmos morar no endereço do céu. Não podemos deixar ser roubados e impedidos
de chegarmos lá. Não podemos ficar amarrados, como se não tivéssemos um futuro eterno. Nós precisamos ter a postura daqueles que vão morar com Deus eternamente. A Bíblia diz que o céu é um lugar maravilhoso. É um lugar de glória. Por isso pedi que a Vanessa cantasse aqui sobre o céu. E aí ela me mandou algumas músicas, quer dizer 2, mas já acertou na primeira, né, Van? Nós estávamos ali na boa sintonia do Pai. Aleluia. Enquanto ela mandava a música e eu ouvia, e preparando lá a mensagem, e a ouvindo, eu me emocionava glorificando a Deus. Porque é um céu de glória que me espera. É um lugar de felicidade, como ela cantou aqui. Mas ela cantou o que a Bíblia diz. Nós acabamos de ler o capítulo 21 do Apocalipse, que João descreve a sua visão maravilhosa e espetacular do céu. É um lugar onde não há choro. É um lugar onde não tem pranto. E por que não tem choro e não tem pranto? Porque não haverá dor. Não haverá sofrimento. Não haverá pecados para a gente ter que chorar a consequência dele. Não haverá aflições, não haverá angústias. É um lugar onde o tabernáculo de Deus habita em nós, onde Deus está presente conosco o tempo todo. Aleluia! Glórias ao Senhor! Ele estará presente o tempo todo, e Ele será a nossa luz, a nossa alegria, onde adoraremos a Deus e ao Cordeiro, juntamente com o coral de anjos, onde nós serviremos ao Senhor, aleluia, e ao Cordeiro para todos sempre, diga aleluia. Mas queridos, nem todos vão para lá, nem todos, a Bíblia fala. E quem vai, pastora? Somente aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e único Salvador, e foram lavados no sangue do Cordeiro, sangue este que nos habilitou a participarmos do corpo, que é a igreja, e hoje vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. E eu quero despertar a igreja para esta realidade. Que realidade, pastor? É o céu de glória. Eu quero despertar a igreja para o céu de glória, preparado para nós. E eu quero falar para você, e despertando a mim mesma já, que nós precisamos ter uma postura e um perfil daqueles que vão morar no céu. E vocês vão ver que deve haver um perfil, sim. Há um perfil, há uma postura dos moradores do céu. Você quer ter essa postura, amém? Eu também. Então vamos aprender com o Espírito Santo. Qual a postura dos que vão morar no céu? Primeiro, são aqueles que gastam sua vida no serviço do Mestre. Diga, gastam. 1 Coríntios capítulo 15. Esse texto é bastante conhecido. Capítulo 15, versículo 58 de Coríntios, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Olha o que diz lá no Apocalipse. Vamos voltar, só que agora capítulo 2 do Apocalipse. A gente estava no 21, a gente vai ler o 2. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2, a parte A apenas. É o Senhor Jesus falando a uma das igrejas da Ásia, e é a igreja de Éfeso, e ele diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua
perseverança. Só até aí neste versículo. E no capítulo 21, versículo 12, volta lá, já é no finalzinho, na realidade não é 21, é 22, capítulo 22, versículo 12, já é o final, é o último capítulo do último livro da Bíblia. Diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? E no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, nós vamos ver Jesus falando algo que nos ensina muito. Capítulo 5, versículo 17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Diga trabalho. Diga serviço. Diga obra. Aleluia. Queridos, a postura daqueles que vão morar no céu é uma postura de pessoas que gastam sua vida no serviço do Mestre. Trabalhar para Cristo e o seu reino não é uma questão de ordem somente, é uma ordem porque o Senhor nos manda. Servi-lo, evangelizar, ganhar almas, cuidar da sua igreja, participarmos da sua obra. Mas é mais do que isso, não é uma questão só de ordem e chamado, mas é de maravilhoso privilégio e de grandes recompensas. Aleluia! Lá no céu não é lugar de ociosos. Algumas pessoas acham que no céu é um lugar monótono, onde existem anjos com os cabelos loiros encaracolados. Nós vamos ter surpresa lá no céu, viu, gente? Para começar, Jesus não era tão branco e nem loiro. E com harpinhas nas mãos, tocando solenemente. Uma certa adolescente chegou para um pastor e disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu. O pastor ficou apavorado. E o pastor disse para ela: como assim, minha filha, você não quer ir para o céu? O céu é um lugar maravilhoso para todos que aceitaram Jesus. Você não aceitou Jesus? Sim, pastor. Eu amo a Jesus e eu aceitei a Jesus. Mas o céu, pastor, para mim é um lugar muito sem graça. É um lugar muito monótono. Isso é um engano. O céu é um lugar de continuarmos adorando e servindo ao Senhor e ao Cordeiro. Aleluia. Não é lugar de monotonia, é lugar de plena vida, é lugar de trabalho. O trabalho faz parte do reino de Deus. Quem não gosta de trabalhar não pode ir para o céu. Porque o céu é lugar de trabalho, porque lá vamos continuar servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo declarou: o vosso trabalho, o vosso serviço, a vossa obra não é vã no Senhor. Aleluia! Nós acabamos de declarar isso. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 6, diz: Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Tudo aquilo que você fez para o reino de Deus, você receberá retribuição. Há uma recompensa. O apóstolo Paulo fala de recompensas e de prêmios. Ele declara: desde agora a coroa da justiça me aguarda, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Queridos, aqui não é lugar de aposentadoria. Aqui não é lugar de você pedir aposentadoria do reino de Deus. Aqui é lugar de você continuar trabalhando. A Bíblia fala de um descanso eterno dessas obras do mal aqui.
E esse descanso eterno é lá na eternidade, quando você vai se ver livre de tudo aquilo que te cansou por causa do pecado. Mas aqui não é lugar de você se aposentar. Aqui é lugar de você trabalhar e trabalhar muito, porque te aguarda lá na morada eterna uma coroa de justiça, aleluia, para você receber, porque você serviu a Deus nesta terra. O perfil e postura daqueles que vão morar no céu são aqueles que trabalham, aqueles que dão a sua vida para servirem ao Senhor, aleluia. E é a única coisa que conta, amados, porque tudo mais fica. A única coisa que nos acompanha são as nossas obras, aquilo que fizemos para o reino de Deus. O resto ficará e será destruído. Olha que coisa. O apóstolo Paulo, ele declarou a respeito do trabalho e não da aposentadoria. Ele declarou quando estava perto de morrer, de se encontrar com Jesus Cristo. Ele falou a respeito do serviço. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha que coisa extraordinária. O que o aguardava era o prêmio da salvação. Quem vai para o céu são aqueles que entregaram suas vidas para servirem ao Criador, para servirem ao Cordeiro, para viverem aqui trabalhando para a extensão do reino de Deus, meus amados. Porque lá você vai continuar trabalhando para Ele, só que sem o cansaço maligno desta terra, por causa do pecado. Mas ainda, qual a postura daqueles que vão morar no céu? Eles não são presos aos bens materiais. Olha o que diz Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Versículo 19 e versículo 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Amém? Vamos ler ainda 1 Pedro. Esse texto de 1 Pedro, ele acaba sendo chocante. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aleluia! A palavra de Deus está nos dizendo, queridos, que aqueles que vão morar no céu são aqueles que não estão presos aos bens materiais. Porque uma das dificuldades em se pregar e ouvir sobre céu é exatamente o fato de os homens estarem presos às coisas materiais desta terra. É aquilo que eu disse no início. Estão tão atarefados e tão envolvidos em construir seus impérios e os ricos palácios nesta terra, que estão se esquecendo que tudo que há na terra, todos os seus bens irão perecer. É isso que diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, a gente já vai ler. Jesus Cristo disse o seguinte: não ajuntais para vós tesouros na terra. E por quê? Porque eles perecem. Você compra um carro do melhor do ano, o melhor dos melhores, em pouco tempo, ele já não vai ser tão melhor, porque já vai surgir um outro melhor do que aquele.
E depois, se acontece alguma colisão, alguma batida, e uma batida forte, o seu carro fica todo estragado. Ou se você compra uma maravilhosa casa, e de repente acontece uma tragédia climática, todo o seu rico palácio perece. Nós estamos aí chorando e orando pela tragédia que acometeu a cidade mineira de Brumadinho. De repente, a barragem rompeu e aquela lama pesada, com um monte de detritos químicos, foram tomando conta de toda a cidade. Não só os bens pereceram, mas as vidas também, que não conseguiram fugir a tempo. E há quem diga que a profundidade daquela lama, ou daquelas lamas, é de 10 metros. Ficando difícil até mesmo a retirada dos corpos ali. Alguns foram retirados, mas uma boa parte não foi, porque não pôde. 10 metros para baixo. De repente. Isso prova que as coisas materiais, amados, as coisas desta terra, como Jesus já havia avisado, elas perecem. Ele disse: não ajunte para vocês tesouros nesta terra, porque a traça vai corroer o que ela come, a ferrugem vai consumir o que ela consome, e os ladrões vão roubar o que eles puderem roubar. E ele disse mais: mas ajunteis para vós tesouros nos céus. Ajunteis para vós uma morada lá no céu. Quem vai morar no céu começa a se desprender dos valores e riquezas desta terra. Os seus olhos estão fitos no céu de glória, onde habita o Senhor. Eles sabem que a sua morada não é mais aqui, mas é lá. Pastora, eu ainda quero me casar, e eu gostaria de fazer seu casamento. Eu não estou falando que é para você acabar com tudo e dizer: ah, já estou indo para o céu hoje. Bom seria se todos nós fôssemos hoje, porque todo o sofrimento desta terra acabaria. Olha que coisa interessante, né? Ninguém falou amém, só o Rafael. Vocês estão vendo a prova aí fatal da veracidade desta palavra para os tempos de agora. Fica duro, pastora, dizer amém para ir para o céu, quando eu ainda quero trocar minha casa, quando eu ainda quero me casar, quando eu ainda quero comprar meu carro, quando eu ainda quero comprar um apartamento, quando eu ainda quero coisas desta terra. Olha aí a família de Ló. É por isso que o Senhor trouxe esta palavra para nós, meus irmãos. O céu é melhor do que esta terra, meu irmão, acorda! Aleluia! É muito melhor! Essa terra nos reserva sofrimentos, e vamos já falar sobre isso. Não é para você deixar de viver com alegria nesta terra enquanto você estiver no tempo da tua peregrinação, que é o que estamos vivendo aqui.
peregrinando. O que é peregrinando? Andando num lugar ou estando num lugar que não é o seu de morada. Você é só peregrino, você está andando por aqui, mas você não é aqui o seu lugar. Nós estamos como peregrinos nesta terra. Porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá no céu, aleluia. Nós precisamos nos despertar para isso, meus amados. Nós precisamos nos despertarmos para esta realidade da palavra de Deus. Porque o apóstolo Pedro declarou em 2 Pedro 3,10: os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nada vai ficar. Ah, pastora, mas é só no fim dos tempos. Quem te garante que vai ser amanhã? Que não vai ser amanhã? Quem te garante que não vai ser daqui a um mês? Quem te garante que antes de eu terminar esta palavra eu vou estar com Jesus? Quem te garante isso? E mesmo que não aconteça já isso que o apóstolo Pedro falou, podemos estar vivendo destruição. Porque aquilo que está na terra, a Bíblia diz que é perecível. Por isso o Senhor está dizendo: se você deseja ter a postura daqueles que vão morar no céu, cuidado com o teu apego com as coisas materiais, meu irmão. Cuidado com o teu envolvimento com estas coisas. As coisas materiais, elas devem ser motivo de nós, primeiro, adorarmos ao Senhor, porque tudo vem dEle. Depois de podermos viver uma vida com nossa família saudável e não avarenta. E depois, pastora, usarmos esse dinheiro, os bens, para abençoarmos as pessoas. É para isso que Deus nos dá, para administrarmos como mordomos aquilo que é dele. Você não é dono, você é só mordomo das coisas que você tem. E o Senhor deseja que eu e você possa entender que qualquer atitude de prisão pelas coisas é meu, não dou, só eu tenho. É uma atitude perigosa. Porque isso identifica que eu não sou um morador do céu. Porque o morador do céu tem a postura de não se prender às coisas desta terra, porque entende que as coisas desta terra são perecíveis e que sua morada, ela é eterna. O seu futuro está nos céus e lá não existe nada perecível, tudo é eterno, aleluia. Amados, mais ainda, qual é a postura dos que vão morar no céu? É a postura daqueles que buscam viver em santidade, para estar preparados para subir para o céu. Viver em santidade para estar preparado. Diga santidade. Diga preparado. Diga preparado. Diga santidade. Aleluia. Olha o que diz Apocalipse 7. Vamos lá para o capítulo 7. Apocalipse 21, versículos 7 e 8. Capítulo 21, versículos 7 e 8. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados,
os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Está falando de uma lista de pecados. Agora vamos para o capítulo 22 daí de Apocalipse, o versículo 14 e o 15. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A palavra de Deus é muito clara, meus amados. E lá em 1 João, estamos aí pertinho. Vamos ler primeiro os textos, depois a gente aplica. Capítulo 3 de 1 João. Só voltar aí as páginas do Apocalipse. João fica bem coladinho. 1 João, capítulo 3. Versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém, queridos? A postura daqueles que vão morar no céu é uma postura de uma vida de santidade. Eles buscam viver uma vida de santidade para estar preparados para subirem. Resumindo, quem vai morar no céu não se entrega deliberadamente ao pecado. Não é que nós deixamos de pecar, meus amados, o pecado vai nos cutucar e nos perturbar até o último dia de vida na terra. Mas quando eu começo a pecar deliberadamente, quando eu começo a pecar inconsequentemente, quando eu começo a pecar sem nenhum temor, quando eu me lanço ao pecado, desconsiderando o que a palavra de Deus diz, nós acabamos de ler no Apocalipse, queridos, ficarão de fora. Mesmo porque é até uma questão de lógica. Se aqui na terra eu não gosto de santidade, não gosto de andar com Deus, não gosto de coisa santa, coisa limpa, coisa pura, o que eu vou fazer lá no céu? Se o céu é cheio da glória de um Deus santo, se lá não entra pecados, o que eu vou fazer lá? Se aqui eu gostei tanto dos pecados e a eles eu me entreguei deliberadamente, para que eu vou para o céu? É até uma questão de lógica. A Bíblia diz: ficarão de fora. Não entrarão. Então a postura daqueles que vão morar no céu é exatamente de busca por uma vida santa. O pecado nos cutuca, mas eu digo a ele: não. A tentação vem contra mim ou sobre mim para que eu peque, para que eu me entregue ao pecado, mas eu tenho que dizer não. Porque eu tenho um futuro eterno e eu quero passar a minha eternidade ao lado do Deus Santo.
aleluia. Por isso, aqueles que vão morar no céu, eles têm um perfil de pessoas que buscam incessantemente a santidade. E o texto que nós lemos do apóstolo João, em 1 João, diz: aquele que tem essa esperança, que é esperança de ver a Jesus e de morar com Ele eternamente, purifica-se a si mesmo. Vejam que não é Deus purifica ele ou ela, mas purifica-se a si mesmo. Então quem purifica somos nós, não é Deus. Ô pastor, você está falando heresia? Não estou não. É um verbo de ação. Eu que tenho que buscar a santidade. Jesus já a comprou para mim no Calvário, me dando o seu Santo Espírito que me ajuda em tudo. Mas se eu não dou lugar ao Espírito Santo, ele não pode fazer nada. É você, meu irmão, sou eu que deve se purificar, que deve buscar a santidade, que deve parar de xingar palavrões, que deve parar de amar o sexo ilícito, que deve parar de se prostituir, que deve parar de adulterar, que deve parar de desonestidade, que deve parar de ranzinzice. Pastora, ranzinzice é pecado? E maledicência também. Aquela ranzinzice tipo casca de ovo, que tudo que faz... triscou, quebra. Acorda, irmão. Para de ser ovo. Não dá para sermos ovo. Porque vamos nos quebrar. E se nos quebrarmos, nós não cumpriremos com o que o Senhor nos mandou fazer. Cheio de ui, ai, ai. Cheio de mimimi. Não gosto disso, não quero isso, não pode aquilo. Ah, por que agiu dessa maneira? Ah, não vou mais ficar nessa igreja porque eu estou chateado, chateada. Ei, irmão, acorda! Há um reino na eternidade te esperando. E é inútil e pequeno demais o teu mimimi, meu irmão. Acorda para a vida, há um céu para você morar. Ele custou a vida de Jesus no Calvário. Teve um preço tão alto para você ficar cheio de salto. Sai do salto. Para de mimimi. Para de reclamar. E começa a adorar. Põe o ombro debaixo da carga. Quem está trabalhando não tem tempo para ver erro dos outros. Quando nós estamos trabalhando, suando de trabalhar, pergunta para quem está trabalhando: você viu fulano que ele quebrou tal coisa? Que ele não fez tal coisa? Que ele não deu bom dia, boa tarde? A pessoa que está trabalhando vai dizer: hã? Eu nem vi se o fulano veio. Eu só vi o que eu estou trabalhando aqui, ó. Entende, meu irmão? É assim que funciona o reino. Há um céu para você. E ele é tão maravilhoso e tão precioso para você dispensar, rejeitar, renegar por causa da tua carne e do teu mimimi. Tem gente que já tem 20 anos de igreja e já passeou por umas 7. O que está acontecendo? Ah, é o problema das igrejas que está ruim. Você sabia que você fez parte de todas elas? A igreja somos nós. Se ela está ruim, é porque nós estamos ruins. Viu?
Se ela está ruim, é porque você está ruim. Eu estou ruim? Ah, eu não, pastor, eu sou perfeita, viu? É o irmão aqui do lado. Que não me cumprimentou, que não gosta de mim, que não cuida de mim, que não me ama. Acorda. Há um céu para você morar. E se você continuar de mimimi, você vai ficar aqui. Não há lugar para você lá. O pastor falou anteriormente numa outra mensagem, acho que no domingo, sobre a igreja virtual. As igrejas virtuais por aí. Está cheio de crente, né? Como membro da igreja virtual, vai tudo ficar. Sinto dizer. Igreja é essa pegada, irmão. Viu? É olhar no rosto do irmão que não consegue te olhar. E olhar para ele, e amá-lo, e perdoá-lo, e abençoá-lo. É chegar para o teu irmão e dizer, me perdoa, eu falei com você. É dizer para uma autoridade que está te bronqueando e dizer, o Senhor tem razão. Eu errei, mas eu vou fazer correto agora. Submissão. Esta pegada é a igreja. O resto, meus amados, lá da minha sala, lá da minha poltrona, lá da minha cama, com o controle na mão, eu assisto a palavra, Deus fala comigo, Ele está me enchendo de poder. Eu sou igreja, corpo de Cristo. Não é não, meu irmão. Corpo de Cristo é isso aqui. É esta pegada. É passar calor. É não ter ar-condicionado. É ficar assim, como eu estou. Isso é igreja. Eu ouvi uma pastora pregando e gritando no teu ouvido e você não gostando. Isso é igreja. Porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa como Ele quer e quem Ele quer. Aleluia! Uma vida de santidade. O apóstolo João diz, quem tem esperança, busca esta vida de santidade. Purifica-se a si mesmo. Não fique esperando para alguém te purificar. É você que busca a purificação, meu irmão. Esse caminho é o caminho do pecado, não é? Então eu vou sempre por ele, porque dá licença, né? Vai vir alguém depois por mim orar e tirar o pecado de mim. Esse caminho é o do pecado, então não vou por esse caminho, eu vou por esse outro caminho. Porque aquele caminho me leva ao pecado. Mas o que nós estamos vivendo hoje como igreja? Crentes que deliberadamente querem andar no pecado. Eu vou para o caminho do pecado, rindo desse jeito como eu estou. E detalhe, deliberadamente escolhem o pecado e não querem ouvir repreensão sobre o pecado. Igreja de Jesus, Novo Israel, desse púlpito você não vai ouvir bajulação ao pecado e ao pecador. Goste você ou não, entendeu? Não interessa quem você seja, de que família pertença, que idade você tenha, entende?
Esses pastores e esta igreja e este púlpito não compactua com pecado. E você nunca vai nos ver bajulando o pecado, e muito menos o pecador. Então se liga. O Senhor diz na sua palavra: quem tem esta esperança de um dia morar no céu, purifica-se a si mesmo. Fui rebelde, me arrependo, peço perdão a Deus e a quem eu me rebelei. Fui imoral, peço perdão a Deus e saio do caminho da imoralidade. É assim que funciona. Fui maledicente, peço perdão a Deus e vou pedir perdão àquele que eu maldisse. É assim que funciona. Isso é purificar-se a si mesmo. É buscar uma vida com Deus, uma vida de intimidade. Por que que a palavra vem para nós dizendo a postura de quem vai morar no céu, a postura daqueles que vivem buscando santidade? Por quê? Porque sem ela você nunca vai ver a Deus, porque a Bíblia diz, nós lemos aí no texto de Apocalipse, que na cidade santa, lá no céu, nas moradas celestes, o Deus Santo vai habitar no meio de nós. E se eu amo o pecado, eu jamais vou entrar neste lugar de santidade, que é o céu. Então, meu irmão, minha irmã, se liga. Vale a pena viver uma vida de santidade, porque há um futuro eterno de glória para nós vivermos. E isso é para mim e para você. Da mesma forma como eu luto, você tem que lutar. Lá no céu não entra pastor, pastora, meus irmãos. Lá no céu entra remidos, lavados no sangue de Jesus. Entende? E por último, quem vai morar no céu? Qual é a postura daqueles que vão morar no céu? Aqueles que encaram as aflições como propósito e não como destruição. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios 1, versículo 3 a 6. Coríntios 1, versículo de 3 a 6. A vocês graça, 3, desculpem, a parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não, eu acho que não é a primeira. Não, vamos para 2 Coríntios. Acho que eu errei a sinalização aqui, o endereço. 2 Coríntios, eu acredito que é 2 Coríntios, capítulo, isso, errei pela carta, não é a primeira, é a segunda carta. Capítulo 1, versículo de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Agora vai lá para 1 Pedro, capítulo 4, lá pertinho do Apocalipse. Antes de João, de 1 João, capítulo 4 de 1 Pedro, diz assim, 4, versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém?
Quem vai morar no céu são aqueles que têm a postura de encarar as aflições como propósito e não como destruição. Queridos, quem vai morar no céu enfrenta o sofrimento de uma maneira diferenciada. Quem vai morar no céu não enfrenta sofrimentos e aflições desta terra como se fosse destruição. Ai, que horror, vai vir destruir minha vida, não aguento mais, vou parar de viver. Não, porque sofrimentos nesta terra são inevitáveis, e principalmente para os cristãos. Se há um povo nesta terra que é perseguido e que passa sofrimento, somos nós os cristãos. Sofrimento, aflição, luta, perseguição, é coisa de crente. Jesus Cristo disse: se me odiaram, odiarão a vós. E disse mais: vos matarão por causa do meu nome. E isso acontece, meus amados, em alguns lugares do planeta. Isso acontece aos montes. Sabia que já foi até mesmo atestado que os mortos, isto é, as mortes por causa do nome de Cristo, que tem acontecido principalmente nos países islâmicos, já ultrapassaram em muito o número, em comparação com as mortes de cristãos lá na igreja primitiva. E olha que Roma assassinou milhares de cristãos na sua arena maldita, com uma plateia dando gargalhada, enquanto cristãos eram devorados por leões, quando não eram incendiados, eram decapitados. Mas você sabia que neste tempo que estamos vivendo, o número de cristãos que já morreram por causa do nome de Cristo nos países islâmicos, já ultrapassou o número dos mortos lá na época da igreja primitiva, por causa da perseguição. Nós estamos vivendo, queridos, aflições cada vez maiores. São coisas de cristãos. Aflição é coisa de cristão. O que nós não podemos é ter uma atitude errada para com a aflição. Muitos de nós estamos fracos na fé porque a nossa atitude com relação à aflição está errada. Passar aflição não é e nem significa destruição. Passar aflição significa, primeiro, você é salvo. Diga aleluia, irmão. Você é de Cristo. Você vai morar no céu. Passar aflição faz parte de sermos cristãos. Mas passar aflição, segundo o apóstolo Paulo, tem um caráter, não de sofrimento somente, mas a aflição tem caráter de trabalhar de Deus na nossa vida, para sermos aptos, capazes de abençoar outras vidas. Com a consolação que somos consolados, nós consolamos ao outro. É para que deixemos de ser meninos na fé e passemos a ser mais maduros. Alguns cristãos ficam até com raiva de Deus. Veem a aflição como uma destruição, como um abandono e desprezo de Deus para com eles. Alguns até veem a aflição como o prediletismo de Deus ao contrário. Como que é o prediletismo de Deus ao contrário? Fui escolhido por Deus para apanhar e sofrer, e meu irmão para ser abençoado e ser feliz. Logo Deus, meu Pai, é injusto. Alguns veem a aflição, os sofrimentos desta maneira. Estamos errados. Isso é engano.
A Bíblia diz que as aflições acontecem na vida de todos os nossos irmãos por todo o mundo. Está lá em 1 Pedro 5,9. O salmista declarou: o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 34,19. O próprio Jesus declarou em João 16,33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, olha para mim. Aleluia! Aleluia! Romanos 8,18. O apóstolo Paulo diz assim: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Haverão dias melhores, meus irmãos, mas maiores e melhores do que os dias melhores nesta terra é o céu da glória celeste, onde nós vamos nos encontrar com Deus Pai e com Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e onde vamos rever os nossos queridos que para lá foram. Há uma glória para vivermos lá no céu. Então aguenta firme, irmão. A aflição não é para te destruir, é para te fazer crescer, é para te fazer amadurecer, é para você sair da tua casinha e abençoar a casa das pessoas, a vida das pessoas, o coração das pessoas. É para isso, meu irmão. Muda a tua ótica das aflições. Aflições é bênção, não é tribulação e sofrimento e destruição. Lá no céu vai acabar tudo isso. Não haverá choro, tristeza, dor, angústia, aflições, nem pecados. Porque o céu é um lugar de plena felicidade. Tenha o perfil daqueles que vão morar no céu. Tenha a postura daqueles que vão morar no céu. Pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se você vive pensando muito em quem vai casar, o que vai comprar, eu não sei mais o que, dá um time aí, vai, para. Começa a pensar que você vai morar um dia com Deus. Começa a pensar que há um céu de glória para você viver as delícias nas ruas celestiais. Começa a pensar que você não vai chorar mais, que tudo que aconteceu e acontece nesta terra não vai mais te atingir lá. Começa a pensar que não vai ter rugas. Que legal! Não vai ter rugas, não vai ter magreza nem gordura, não vai ter feiura e nem beleza. Lá é tudo maravilhoso, aleluia. Lá é lugar dos justos, dos salvos, dos que tiveram a postura. Deus te abençoe, meu irmão. Que você seja um morador do céu. Amém? Fique de pé, vamos orar.